Bom, eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer muito ao IAB o convite à UERJ, que é a universidade a qual eu pertenço e que aqui represento, e saudar na pessoa da doutora Rita Cortez toda a mesa e toda a assistência. Queria também lembrar, né, com carinho, que sempre que eu vou a algum evento de destaque como esse que o IAB está nos proporcionando para discutir questões que são desafios e possibilidades das universidades brasileiras, eu encontro um aluno da UERJ. Então, hoje eu tive a alegria, a satisfação de saber que a doutora Rita não só é ex-aluna da UEG, hoje UERJ, como era militante do Centro Acadêmico da Faculdade de Direito. Ou seja, as mulheres, desde aquele momento, já estavam se tornando muito impertinentes, como dizia meu pai. É importante eu destacar também de que lugar eu falo. Eu não falo de qualquer lugar, como aqueles que me precederam também não falaram. Mas a minha história tem uma marca diferenciada. Eu sou filha das classes populares, cujo único objetivo da família, de muitos filhos, era levar a sua prole à universidade. Com isso, eu cheguei onde eu cheguei, porque eu tive excelentes professores, todos eles, no meu percurso acadêmico, nas universidades públicas, na graduação, na pós-graduação e na escola pública, desde o antigo curso primário. Sou filha e neta de imigrantes, portanto, eu pertencia, agora intelectualmente falando, não pertenço mais, às classes populares, às minorias excluídas. Na condição, então, de menina, mais excluída ainda eu era. Então, é desse lugar que eu falo, como Lacan dizia, que a gente só fala do próprio lugar. Eu estou, então, fazendo esse passeio, porque a partir dele é que eu posso dizer alguma coisa sobre a minha vida e por que a minha inserção na Universidade Pública Brasileira do Estado do Rio de Janeiro. Insubstituível seria eu querer fazer um contraponto a esse passeio histórico e crítico apresentado pelo meu nobre e querido colega, professor Lerrer. Professor Lerrer já deixou claro para todos nós de onde partimos e onde nos encontramos e quais os cenários que foram vivenciados. Professor Romeu fez uma observação e nomeou que nós estamos vivenciando o período da Universidade Imperial. É uma pena que não estejamos, meu nobre colega, porque se formos tomar o Império como referência, em que pese todas as situações negativas, como, por exemplo, a manutenção da escravidão, nós tivemos momentos iluminados, tanto pelo primeiro imperador, que nos deu a Constituição da nossa independência e a primeira Constituição no país, como Dom Pedro II, que nós não podemos ser injustos com esse senhor, porque era um homem também do iluminismo. Foi uma pessoa que fundou muitas instituições especiais, como, por exemplo, o nosso Museu Nacional, e se interessou pela pesquisa, se interessou pela cultura, se interessou pelas artes e ia a eventos e trazia do exterior coisas muito importantes e prestigiava os artistas, os professores, prestigiava a classe política que tinha uma certa iluminação. Então, a partir daí, eu vou pontuar
a algumas questões no que trata dos desafios e possibilidades das universidades brasileiras, já que os meus outros colegas já tocaram em pontos essenciais. Primeiro, eu reafirmo que a crise que estamos vivendo, antes de mais nada, doutora, e para isso a gente pede muito o apoio desse IAB centenário, estamos vivendo uma crise de lesa pátria. Porque educação não é qualquer coisa, como saúde e como segurança. Mas se nós adotarmos o atual modelo Futurice, que na verdade é furte-se da população que está em pleno processo de educar-se, nós vamos realmente chegar a um momento de agudização total de todas as possibilidades de transformar esse país naquilo que no passado chamávamos de país do futuro. Na verdade, usar essa expressão futurice é de uma maldade muito grande. Por quê? Porque não está levando a futuro nenhum, está furtando esse futuro, pela forma como essa perspectiva de concepção da educação e de concepção do papel e da missão das universidades, em especial, eu digo sim, das universidades públicas, porque o compromisso de uma universidade pública, em que pese o meu respeito a algumas instituições privadas, o papel e a missão da universidade pública, ele é muito diferenciado do que aquele traduzido pelas universidades particulares, na medida em que a universidade pública, ela deveria, embora não seja, ser bancada pelo Estado, para todos, né? Ser de qualidade e ser laica. Então, nesse contexto, eu acho que nós estamos realmente vivendo um momento não só de crise, mas de grande retrocesso e de grande ameaça. A outra coisa que eu também queria pontuar é o papel dessa instituição e o papel de todas as outras instituições ligadas aos aparatos jurídicos do Estado, porque nós estamos vivendo um momento de inconstitucionalidades. É preciso que isso seja bastante repisado. Não dá para que nós pensemos que estamos num governo, entre aspas, civil, eleito, e que tudo o que se dá e se passa é constitucional. Não é. Então, nós também temos que estar atentos a essa questão. Por que eu estou tocando nesse aspecto? Porque Gramsci dizia que nós podemos escolher a nossa trajetória política e de cidadania como intelectuais orgânicos ou intelectuais inorgânicos. E o olhar do intelectual orgânico, que é o olhar de onde eu falo, ele não aceita que a educação pública, seja ela desde o início do processo de escolarização até a pós-graduação, se dê de forma acrítica. A educação, pelo próprio processo de desenvolvimento de cidadania que ela contribui para fazer, ela tem que ser olhada não só por aqueles que oferecem a educação, que são os professores, os cientistas, onde quer que eles estejam, ela precisa ser um processo crítico. No início da minha vida acadêmica, eu fui alfabetizadora. Talvez tenha sido o momento mais iluminado da minha vida, porque, como um aluno meu de educação de jovens e adultos me disse, botar a luz nos olhos das pessoas não é qualquer tarefa e não é para qualquer um. Então, a educação, ela tem essa missão de botar a luz nos olhos, mas não é qualquer luz. O olhar tem lentes, e essas lentes, elas precisam ser aprimoradas. Assim como nós vamos ganhando graus diferentes com os óculos da vida, e olhamos para a sociedade, olhamos para os processos de
fazer uma nova sociedade, assim também nós temos que ter lentes na educação. E essas lentes precisam ampliar não só o conhecimento científico, elas precisam transformar todos esses conhecimentos através da leitura do mundo e que sejam socialmente referenciados. Se não for assim, eu ouso dizer que nós não mudaremos quase nada. A outra questão que eu trago aqui é, que a doutora Rita falou, é a diferenciação entre crise institucional e crise sistêmica. E aí eu vou usar o exemplo da área médica. O corpo humano é um sistema. E qualquer coisa que aconteça em qualquer lugar dele afeta o sistema como um todo. Nós estamos sendo afetados não só pelas decisões tomadas pelo atual governo no campo da educação. Nós estamos sistemicamente sendo bombardeados por uma série de atitudes, por uma série de intervenções, por uma série de deliberações que estão nos levando a lugares que eu confesso aos senhores, eu não pensei que chegaríamos no ano de 2019 com tamanho retrocesso. O lugar da universidade é o lugar da luz, não é o lugar da escuridão que querem nos impor, e a qual nós estaremos resistindo. Enquanto universidade pública, os senhores não tenham dúvida que nós não vamos permanecer de braços cruzados, deixando que essas delegações aos nossos campos de saber, aos nossos campos tecnológicos, às nossas salas de aula, sofram qualquer tipo de amarra. Porque lá, a universidade, especialmente a pública, ela é o lugar justamente onde nós pensamos, nós discordamos, nós construímos o contraditório e nós defendemos que tem que ser assim. Outra questão que eu queria pontuar é que essa desconstrução, ela não é por acaso, ela é proposital. Haja vista, se nós formos levar em conta o eleitorado que colocou na presidência e em alguns postos do Senado, da Câmara, e em alguns postos também das governanças do Estado, determinado perfil de profissional político. A universidade pública é laica. Ela acolhe todos os tipos de crença, ela acolhe todos os tipos de pensamento, mas ela ousa divergir. Nós estamos, nesse momento, sendo dirigidos e sendo também atacados por um conjunto de ideários que são frontalmente contra tudo isso que eu acabei de dizer e que o professor Lerrer também brilhantemente enfatizou. O tema proposto pelo IAB é muito forte e muito atual e muito recorrente. Desafios e possibilidades. Os desafios, eles foram tocados todos aqui, e eu acho que nós precisamos, nesse momento, convocar não só a inteligência dos vários campos de saber das universidades, mas precisamos, doutora, convocar a inteligência jurídica desse país. É preciso que a inteligência jurídica desse país, já que tem o preparo, tenha a coragem de colocar, do ponto de vista da constitucionalidade dos atos que estão sendo perpetrados, a devida sinalização daquilo que é nocivo e que não pode, com relação àquilo que deve acontecer e que deve estar constitucionalmente amparado. Outra questão também que eu acho importante, na defesa
das universidades, e eu aqui defendendo as universidades públicas, é o acesso das classes populares às vagas das universidades públicas. Eu tenho a honra de dizer que a UERJ foi a primeira universidade pública no país a praticar e a defender o sistema de cotas. Hoje nós temos 9.000 cotistas, num total de 32.000 alunos. É muito significativo isso. Professor, eu não estou de costas não, tá? O senhor está no meu coração, portanto, não me sinto de costas para o senhor. Então, ao implantar e a aderir ao sistema de cotas, nós dissemos para todos, né, inclusive aos governantes, o que é que nós entendemos que seja uma universidade socialmente referenciada. Isso, num primeiro momento, causou muito estranhamento às classes dominantes. Nós tivemos um conjunto de pessoas que reclamaram muito, dizendo que o nível da Universidade do Estado do Rio de Janeiro ia cair, porque nós teríamos que nivelar por baixo o conhecimento ali oferecido. Não foi assim, não é assim e não será assim, porque o fato de nos tornarmos cada vez mais uma universidade socialmente referenciada, e as cotas agora já estão implantadas em todas as universidades públicas e nos concursos públicos, foi que garantiu desfazer esse propósito e essa fala das classes dominantes. A gente até entende, porque do momento em que as vagas passaram a ser oferecidas em até 45% do total de vagas para todos os cursos, as classes dominantes tiveram, evidentemente, que fazer um esforço para conquistar as vagas restantes dos 45%. E a UERJ, na verdade, ela se recusa, até a presente data, a aderir ao Enem. Nós temos um vestibular da própria universidade, um vestibular cuja avaliação ela é respeitada em todo o país, é um vestibular, entre aspas, isolado, e que faz uma prova que não é decoreba, e não adianta ter passado por cursinhos, porque não vai dar conta da prova. A prova da UERJ significa que ela é uma prova reflexiva. E como nós acreditamos que todas as classes têm capacidade de refletir e pensar, ela é uma prova chamada de prova cidadã. Então, isso daí também eu acho que é um destaque, né, diante de, por exemplo, um ministro que vai para a televisão com o guarda-chuva aberto e um fundo musical de Cantando na Chuva, né, que foi um filme famoso. Na verdade, ali nós estávamos todos sambando na chuva com aquele papel ridículo para poder anunciar determinada proposta, que eu aqui não uso repetir. Outra questão importante é a defesa da universidade em defesa do Estado Democrático de Direito. As universidades públicas têm esse compromisso e elas precisam ser voz ativa dentro deste processo e, junto a outras instituições, esse protagonismo também cabe a elas pela missão que ela tem e pelos desafios que ela enfrentou e ainda continua a enfrentar. Eu queria lembrar ao presidente da UNE, que está aqui presente, que na semana passada eu fui contemplada com um e-mail do MEC dizendo que agora vai instituir o ID estudantil. Nós temos o ID funcional no governo do Estado. Antes nós tínhamos uma matrícula na universidade. Agora vem a ideia do ID estudantil. E aí me foi solicitado, para que esse ID possa ser produzido, que eu envie os dados, todos os dados dos meus estudantes. A UNE precisa estar atenta, porque isso não é só uma questão
de retirar a carteira estudantil que sempre a UNE produziu. É mais do que isso. Ao ter um banco de dados de todos os estudantes das universidades públicas, a gente sabe perfeitamente onde isso pode vir parar e no que poderá chegar. Então, da minha parte, eu não fornecerei, certo? Se isso me custar a pró-reitoria, então vai custar. Outra questão que eu também queria destacar é a fuga, entre aspas, dos cérebros. Quando não há espaço para que a gente crie, para que a gente inove, do ponto de vista das ideias, do ponto de vista das mentalidades e do ponto de vista de novas tecnologias, aqueles cérebros, que são muitos no nosso país, eles não encontram acolhida para permanecer. Então, na verdade, o que o atual governo está fazendo é empurrar para a fuga estes cérebros. Porque se não há verba para que eles continuem suas pesquisas, se não há respeito por aquilo que eles fazem, e aquilo que eles fazem, muitas vezes, é contrapor e avançar num conhecimento já adquirido, então não há espaço para permanecer aqui. Então, nós vamos, talvez, nos defrontar com essa fuga de cérebros, né, no nosso país. Outra questão que eu acho importante é, eu vou só focar do ponto de vista pedagógico, é o estelionato que o governo, o Ministério da Economia, junto com o Ministério da Educação e outros, estão fazendo com as universidades públicas. Não é só um estelionato no sentido material, financeiro. Eles estão tentando fazer um estelionato moral. Eles estão tentando fazer um estelionato de princípios. Eles entendem que divergir é um princípio perigoso. Então, todas os indicativos que as normativas estão expondo são justamente, sutilmente, ameaças e estelionatos que estão fazendo. Até na cátedra docente, isso está sendo perpetrado. Eu recebi a visita de 2 deputados estaduais na UERJ, que estavam lá para discutir cotas, porque foi encaminhado um projeto de lei à Assembleia Legislativa para que as cotas raciais fossem extintas, e o deputado me disse que a universidade usava mal os recursos públicos, porque os alunos do 5º andar e em diante rabiscavam todas as paredes da universidade. E eu, querendo descontrair a situação, disse a ele: deputado, o senhor já teve filhos? Porque os meus alunos são os meus filhos acadêmicos. O senhor já teve filhos que, crescendo, fizessem manifestação nas paredes da sua casa? Não, nunca tive isso. O dia que um filho meu riscar a parede de uma casa, ele vai ficar de castigo. Eu disse: pois é, mas aqui nós deixamos riscar as paredes da casa, porque entendemos que o que eles dizem é um sinal que precisa ser captado pelos processos de formação política, de formação profissional, de formação comportamental, e sinalizam para a gente onde está indo essa juventude e o que nós precisamos fazer para acompanhá-las, para aconselhá-las. Não tive sucesso, evidentemente, na explicação que foi dada. Outra coisa importante é que nós sabemos que, quando queremos prejudicar visceralmente uma proposta, nós cortamos verba. Nós começamos com a ameaça sutil de que vamos juntar isso com aquilo. Do ponto de vista dos projetos
de todo o campo acadêmico que produz ciência nesse país, o corte de verbas é mortal. Então, começa a espalhar-se a noção, vou juntar CNPq com CAP e FINEP. Vou juntar isso com aquilo e com aquilo. Depois não junta nada, mas a ameaça já está feita. Vou tirar a bolsa, vou diminuir a bolsa, depois paga a bolsa. Deus sabe por quê e como. Então, esse processo todo de intimidação, nós já conhecemos, nós já vivenciamos. Eu venho da militância estudantil do Colégio Pedro II, da militância secundarista. Nós já vivemos isso no passado. Então, nós temos que nos preparar para fazer um enfrentamento de alta qualidade e de alto poder de destruição dessa situação junto às universidades e junto também a essa que eu chamei de inteligência jurídica, doutora. Outra questão também que eu acho que é importante é que o Estado, a palavra utilizada é que o Estado está nos estrangulando. Pode ser que, do ponto de vista material, econômico, financeiro, ele até esteja fazendo isso. Só que você não aprisiona mentes, você não aprisiona desejos, você não aprisiona compromissos, você não aprisiona sonhos. E a universidade é o lugar de sonho. É o lugar em que a gente constrói um devir, não é um futurice, é um devir para novas gerações. É um lugar de desafios. Por isso, eu não temo o que está acontecendo na dimensão do que querem que eu seja atemorizada. Eu não temo porque já houve tempos atrás, não tão longínquos, em que nós resistimos. Não, já houve um tempo em que a resistência da universidade não permitiu que a universidade fosse achincalhada nem diminuída. Os cenários descritos pelo meu nobre colega, professor Lerrer, mostram que a capacidade de resiliência e a capacidade de resistência das instituições públicas de ensino superior nesse país sempre foi muito grande. E, em homenagem aos tempos que eu vivi na universidade, que foi a década de 60, início da década de 70, tempos sombrios, tempos de muita luta, tempos de muito obscurantismo, de muita ignorância, que estão tentando reviver, eu tenho certeza que não conseguirão. Nós temos duas coisas que podemos dizer para essas pessoas que estão tentando nos intimidar. E vem do cancioneiro popular essas duas frases que são para mim emblemáticas, foi para mim a juventude emblemática, e eu dedico aos estudantes que estão aqui presentes e aos meus colegas do campo jurídico, essas duas frases com as quais eu encerro a minha exposição. Uma é do Chico Buarque de Holanda e diz que, apesar de vocês, amanhã há de ser outro dia. E, por último, eu também dedico não é um poema, é uma estrofezinha que fala sobre a pedra no caminho, não é a do Carlos Drummond de Andrade. E diz o seguinte: um indivíduo encontrou uma pedra no caminho. Todos nós encontramos pedras no caminho. Alguns usam a pedra para jogar no rio e ver a beleza que é feita naquelas circunferências que nascem da jogada da pedra. Outros jogam as pedras nos outros. Há aqueles que constroem casas. A universidade, ela estará sempre construindo casas. Casas nas mentes, casas nos corações,
casas nos sonhos. É para isso que a gente existe, para avançar, não para retroceder. Muito obrigada. Muito bem. Obrigada, professora Tânia.